Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, quinta-feira também, quinta de adoração. Hoje nós vamos comemorar o dia de São José Operário. Vamos pedir que o Senhor acolha as nossas intenções pelas mãos de Nossa Mãe Santíssima e também do nosso grande Pai espiritual, São José, aquele que foi o Pai de Jesus aqui na Terra. Que São José acolha as nossas intenções e as apresente a Jesus. A Mãe Igreja, que é sábia, oferece e indica aos seus filhos os meios de se santificar e também os modelos de santidade para lhes inspirar. Já temos um dia dedicado a São José, mas foi necessário também reservar uma data para recordar o habilidoso ofício do pai putativo de Jesus, São José Operário. São José, um simples operário e o maior de todos os santos. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Isto é o que o anjo do Senhor disse a São José em sonho, quando este, pensando não fazer parte de tal plano de Deus, decide abandonar Maria em segredo. No entanto, São José foi escolhido por Deus desde toda a eternidade. Além de ser um homem justo, ele era certamente viril e forte, o que se nota também pelo seu trabalho de carpinteiro. Assim, foi chamado a ser protetor e guarda da Sagrada Família. E como podemos afirmar a santidade de São José se não há uma única palavra sua nas Sagradas Escrituras? Ora, que prova maior do que ser aquele a quem o próprio Deus confia a guarda de sua Mãe Santíssima e do seu Filho Eterno. Homem justo e humilde guardou a virgindade de Maria e a vida de Cristo. Não foi São José avisado em sonho para fugir com Maria e o menino para o Egito e obedeceu no mesmo instante? Eis porque é São José o maior de todos os santos, depois de Jesus e de Maria. O humilde carpinteiro de Nazaré, um simples operário, torna-se aquele que ocupa um dos mais elevados tronos da glória. Que bela contradição! No segredo e no silêncio, foi quem mais esteve intimamente unido ao Verbo encarnado depois da Virgem Maria. Que alegria e honra de São José conviver com Cristo, dar a ele de comer, ensinar-lhe o ofício da carpintaria. Sem dúvida recebeu de Deus as maiores graças e dons para realizar essa grande missão, de tal maneira que foi digno de ser o pai do Filho de Deus em sua vida terrena. Tamanha importância tem celebrar São José Operário. Sua festa veio resgatar o verdadeiro sentido do trabalho e a sua dignidade. Sem dúvida, a oficina de São José era um lugar santo, pois foi onde Cristo redimiu o trabalho, assumindo nossa humanidade e trabalhando com as suas mãos humanas. Na ocasião da instituição da festa litúrgica de São José Operário, por Pio XII, em 1º de maio de 1955, o Papa disse: "Vocês aceitam este presente? Tenho certeza que sim, porque o humilde artesão de Nazaré não representa apenas para Deus e a Santa Igreja a dignidade de um trabalhador braçal, mas também e sempre o padroeiro de vocês e de suas famílias." A Igreja reconhece no trabalho um caminho de santificação para os seus fiéis. São José, o escolhido para ser pai do Filho de Deus, era um artesão. Nas Sagradas Escrituras, uma das poucas coisas que se conta a respeito deste grande santo é a sua profissão, carpinteiro. No entanto, seu ofício era mais amplo. Não competia apenas a produção de artefatos de madeira, como mesas, cadeiras e outros móveis, mas também a produção de vigas, pranchas e estruturas de madeira necessárias para a construção das casas. Com certeza, São José realizava o seu trabalho honesta e diligentemente, com esforço e zelo. E executar o ofício da melhor forma possível é parte fundamental na busca da santificação no trabalho. No entanto,
Santificou-se São José no seu trabalho, especialmente porque amava mais que tudo a Jesus e a Santíssima Virgem, sua esposa. Eram eles o sentido de seu trabalho. Uma vez que ambos tesouros lhes foram confiados pela divina providência, este homem justo e piedoso empenhava-se muito e não temia o cansaço, a fim de oferecer uma vida digna, ainda que modesta, à sua família. A reta intenção de cumprir o seu dever e, unindo a isso o amor que tinha a Jesus e a Maria, santificaram São José dia após dia. Mas há ainda um outro aspecto que faz deste santo o modelo dos trabalhadores. O Cristo quis passar os primeiros 30 anos de sua vida oculta dedicando-se ao ofício de seu Pai na terra. Sendo assim, o simples artesão de Nazaré, escolhido para a grande missão de ser o pai adotivo de Jesus, foi também destinado a ensinar-lhe o seu ofício de artesão. Foi São José quem ensinou Jesus a trabalhar, manejar ferramentas e construir mesas e portas. O ofício de Jesus, o qual aprendeu com São José o valor e a dignidade do trabalho, redime o trabalho e o eleva. Além disso, indica para nós o que já está posto no Gênesis. Deus nos criou para que trabalhássemos. Portanto, o trabalho não é uma punição de Deus. Ao aprender de São José, Cristo nos ensina também a servir e amar os demais por meio de nosso trabalho, a fazer de cada atividade, por menor que seja e por humilde que seja, uma obra de salvação. Quanto de amor colocamos na realização de nosso trabalho cotidiano? É assim que santificamos cada tarefa que nos compete. E dessa maneira, São José, além de realizar de forma primorosa o seu ofício, participa da redenção do trabalho. A sua oficina é o lugar no qual Cristo assistiu o seu Pai na terra e o imitou, a fim de mostrar a nós que o trabalho faz parte da vida humana e pode ser um meio de santificação. Não tenhamos medo de servir e de amar, ainda que venha o cansaço, pois qualquer trabalho, mesmo o mais escondido, mesmo o mais insignificante, oferecido ao Senhor, traz a força da vida de Deus. Ide a São José é a recomendação da Mãe Igreja. Como não recorrer àquele em que o próprio Deus confiou? Se você procura um trabalho ou deseja realizar bem o seu ofício, ide a São José. Coloquemos nas mãos de São José a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, aquilo que realizamos, o nosso servir na igreja, porque é um trabalho também, e vamos amar esse trabalho também e servir com alegria. E também vamos colocar sob os cuidados de São José, vamos pedir a São José que olhe para a Santa Igreja, ele que é o protetor da Santa Igreja, que olhe para a Santa Igreja e que o Espírito Santo envie para nós um Papa Santo. Vamos rezar mais uma vez a oração para o período de sede vacante. Suplicamos, ó Deus, com humildade, que vossa imensa piedade conceda à Sacrossanta Igreja Romana um pontífice, que por seu zelo por nós possa ser agradável a vós, que seja assíduo no governo da Igreja para a glória e reverência do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E antes de iniciarmos a nossa Hora da Misericórdia, ontem eu perguntei quem estava vendo, se tinha alguém ouvindo o Evangelho, a leitura do Evangelho como me foi revelado, e 2 ou 3 pessoas disseram que estão continuando, que estão ouvindo até o final, que escutam o Evangelho, que estão gostando da descrição aí das visões de Maria Valtorta. Então, eu vou continuar a leitura porque eu lembro muito do que Abraão pediu a Deus quando ele disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, né? Que ele foi perguntando, e se tiverem 10 justos, e se tiverem 2 justos, e se tiver um justo, né? Se tiver um justo, né? Então, tem 2 ou 3 pessoas, vamos continuar a leitura. Essas 2 ou 3 pessoas serão com certeza alcançadas pela misericórdia do Senhor. E aqueles que querem o livro
eu vou deixar na descrição como eu adquiro os livros da Maria Valtotti. São 10 volumes. Então, eu fui comprando um por um, né? À medida que a gente estava terminando a leitura, eu comprava outro volume. Nós estamos no último volume. Então, eu comprei o primeiro na Gospamira, que é uma livraria Rainha da Paz de Belo Horizonte. Eu fiz o pedido pela internet. E os outros eu comprei na Mercado Livre ou na Amazon. Mas eu vou colocar o endereço direitinho. E aí, se vocês quiserem adquirir, eu acho que vale super a pena a gente ler de vez em quando, para a gente lembrar o quanto Deus foi misericordioso conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir ao Senhor as intenções pela saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental de cada um de nós. Que o Senhor acolha essas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações, e o Senhor sabe, todos aqueles que nos pediram orações, que o Senhor também os visite nessa tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, eu quero pedir por todos os sacerdotes religiosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, que o Senhor coloque anjos no caminho deles, que possa guiá-los sempre nos caminhos do bem, que os sacerdotes estejam realmente a serviço do Senhor, que não se desviem e que não levem a desviar toda uma comunidade.
que as crianças sejam protegidas na sua inocência, sejam protegidas no seu espírito, que elas estejam sempre inclinadas para Deus, sempre. Que o Senhor as abençoe e as proteja sempre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos colocar pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor a graça da libertação, que o Senhor nos liberte do comunismo, da corrupção, das ideologias satânicas e de todo o mal. Que o Senhor proteja a nossa nação brasileira, nossa terra de Santa Cruz, de toda influência maligna. Nós vamos colocar também por todas as mulheres que pensam em abortar, que o Senhor não permita tamanha atrocidade, que o Senhor proteja todas as crianças, especialmente aquelas que estão no ventre de suas mães e que pensam no aborto. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos colocar os nossos filhos, sobrinhos, netos, sejam eles crianças, jovens ou adolescentes. Mas coloquemos especialmente as crianças, adolescentes e jovens que foram abandonados, que por algum motivo estão longe dos seus pais, que o Senhor os guie, que os anjos do Senhor, que as santas dominações estejam com elas e que as guias protejam todo o decurso de sua vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir ao Senhor que acolha todas essas intenções que são colocadas nos comentários, todos esses pedidos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor, conforme a sua santa vontade, realize aquilo que nós estamos pedindo, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, especialmente os da Igreja e os de nossa casa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Agora vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina, com a Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Peçamos que o Senhor continue abençoando para que ela continue nos ajudando com essas meditações. Diário de Santa Faustina, 446. Santa Faustina escreve: Então vi Nosso Senhor pregado na cruz. Enquanto Jesus, por alguns momentos, estava suspenso nela, vi uma legião inteira de almas crucificadas da mesma forma que Jesus. E vi uma segunda e ainda uma terceira legião de almas. A segunda legião não estava pregada na cruz, mas essas almas seguravam firmemente a cruz em suas mãos. A terceira legião de almas, no entanto, não estava nem crucificada, nem segurava firmemente a cruz nas mãos. Essas almas arrastavam a cruz após si e estavam insatisfeitas. Então Jesus me disse: Estás vendo essas almas que são semelhantes a mim em sofrimentos e desprezo? Elas serão também semelhantes a mim na glória. E as que forem menos parecidas comigo no sofrimento e no desprezo, essas também terão menos semelhança comigo na glória. Entre as almas crucificadas, o maior número era daquelas que pertenciam ao estado religioso. Vi também crucificadas almas minhas conhecidas, o que me causou grande alegria. Então Jesus me disse: Na meditação de amanhã, refletirás sobre o que viste hoje. E logo Jesus desapareceu. Que revelação forte e tão preciosa Jesus permitiu que a irmã Faustina vivesse naquele dia. E hoje ela partilha conosco.
essa grande realidade espiritual. Ela que viu aquelas 3 legiões de almas. A primeira, que estava crucificada como Jesus na cruz. A segunda, que carregava a sua cruz, que seguravam firmemente a cruz em suas mãos. E a terceira legião, que eram aquelas pessoas que não seguravam firmemente a cruz nas mãos e muito menos estavam crucificadas. Isso fala de nós, e nesse momento nós devemos refletir em que legião nós estamos de almas, em que realidade nós nos adequamos hoje, espiritualmente. E nós sabemos que todo cristão, ou seja, aquele que segue a nosso Senhor Jesus Cristo, cada um que o segue tem a sua cruz. Não existe cristão sem cruz. Não existe cristão sem sofrimentos. Essa é a verdade. Nós estamos num mundo hoje que tem aversão ao sofrimento, que não quer viver frustrações, perdas, renúncias. O mundo de hoje nos ensina somente a vivermos a ostentação, a ostentar tudo o que temos, a conquistarmos. Vivemos somente de conquistas, a ganhar, a aparecer, ter fama. É isso que o mundo hoje nos leva a viver. Infelizmente, vemos uma geração que está vindo agora de jovens, de adolescentes, que não suportam frustrações, que tudo precisa girar em torno deles. E essa geração, nós temos uma responsabilidade também sobre elas. São os nossos filhos, sobrinhos, netos, e todos nós também temos a missão de interceder, rezar, clamar a misericórdia sobre essa geração, educá-los na fé, educá-los para viver e conquistar a têmpera dos mártires. E a têmpera é algo muito profundo, que vale a pena depois você ler, pesquisar sobre isso, porque para chegar ao céu é preciso têmpera, para suportar as dores, os sofrimentos, não sermos aquela pessoa dodói, que está sempre no vitimismo, ai, fizeram isso comigo, ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Mas não, nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus, nosso Senhor e Salvador, que em primeiro lugar, não teve uma vida de luxo, de facilidades, mas que sofreu na sua carne e morreu numa cruz por nós, para nos salvar, para nos dar uma vida nova, sim, que a gente já precisa viver aqui nesse mundo, mas principalmente a vida eterna. Ele nos deu a salvação. E hoje, então, façamos essa revisão de vida, façamos um bom exame de consciência para perceber se nós temos abraçado ou não a nossa cruz, se nós temos ou não segurado em nossas mãos firmemente a cruz que o Senhor permite que faça parte da nossa vida. Hoje não blasfeme, não murmure, não reclame contra essa cruz. Louve o Senhor, louve em meio às dores, louve em meio aos sofrimentos, porque em tudo isso Deus está nos forjando, Deus está nos formando, Deus está nos dando têmpera. E eu agradeço a Deus por essas palavras, essa revelação de Jesus hoje. Essas almas que são semelhantes a mim em sofrimento e desprezo, elas serão também semelhantes a mim na glória, e as que forem menos parecidas comigo no sofrimento e no desprezo, essas também terão menos semelhança comigo na glória. E uma revelação que a irmã Faustina faz, e que é algo muito belo, que entre as almas crucificadas, o maior número era daquelas que pertenciam ao estado religioso. Rezemos pelos religiosos. O mundo hoje tem atacado a fé cristã, a fé católica.
Rezemos para que eles perseverem na missão de se consagrar totalmente a Deus, de renunciar a tudo para entregar a sua vida a Deus e interceder por nós, pelo mundo inteiro. Rezemos por todas as congregações religiosas, pelos mosteiros, pelas freiras, pelos freis, pelos monges, por todos aqueles que entregaram tudo para servir a Deus. Rezemos também pelos sacerdotes, que Deus dê a graça a eles de nunca perderem o sentido do seu chamado, da sua vocação e deles perseverarem na vontade de Deus até o fim. Rezemos pelos seminaristas, aqueles que são vocacionados, chamados ao sacerdócio, para que não desanimem, para que o mundo não os seduza, mas que eles tenham os olhos fixos no Senhor, aquele que os chama. E que eu e você também hoje possamos meditar sobre tudo isso que Jesus revelou a Santa Faustina, para que nós possamos também, como Nossa Senhora, como os discípulos, sermos fiéis ao Senhor. Rezemos agora o terço do amor, pedindo ao Senhor a libertação das almas do purgatório, que o Senhor tenha misericórdia e que elas sintam o alívio através das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos colocar pelas almas de todos os nossos antepassados, pelas almas de todos os irmãos que passaram por essa hora da misericórdia, que rezaram conosco, também por todos aqueles que morreram de forma súbita, que o Senhor acolha todas essas almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Segunda dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes, religiosos, missionários e consagrados que ainda se encontram no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Jesus, Maria, eu vos amo,
salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Terceira dezena, rezemos pelas almas dos nossos vizinhos falecidos e por todas as almas abandonadas e esquecidas no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quarta dezena, rezemos pelas almas dos sacerdotes falecidos que passaram pela nossa vida. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quinta dezena, rezemos pelas almas dos suicidas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Vamos continuar a leitura do capítulo 602, em direção ao Getsêmani com os 11 apóstolos, a agonia espiritual e a prisão. E aí nós paramos na parte onde eles chegaram ao Getsêmani. Jesus já escolheu Pedro, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, e ele diz para eles: parai aqui, esperai-me aqui enquanto eu vou rezar, mas não durmais. Eu poderia ter necessidade de vós. E eu vos peço por caridade, rezai, o vosso mestre está muito abatido. De fato, seu abatimento é bem profundo, parece estar sendo esmagado por um peso. Onde está aquele Jesus viril que falava às multidões, belo, forte, com um olhar dominador, com aquele pacífico sorriso, com aquela voz sonora e belíssima? Parece já estar sendo tomado por uma ânsia. Está como alguém que correu ou chorou muito. Tem uma voz cansada e fraca. Está triste, muito triste.
Pedro responde por todos: Fica tranquilo, mestre, nós velaremos e rezaremos. Basta que nos chames e nós iremos. E Jesus os deixa, enquanto os 3 se curvam para apanhar folhas secas e gravetos, a fim de acenderem um pequeno fogo que sirva para conservá-los despertos e também para combater a orvalhada que já começa a cair em quantidade. Jesus caminha, virando-lhes as costas, indo do ocidente para o oriente, e tendo assim na frente de seu rosto a luz do luar. Eu vejo que uma grande dor dilata ainda mais os seus olhos, ou talvez seja a fumaça que os alarga, ou a sombra do arco das sobrancelhas. Eu não sei. Só sei que ele está com os olhos mais abertos e encovados. Vai subindo com a cabeça inclinada, e somente de vez em quando a levanta com um suspiro, como se estivesse cansado e perdesse o fôlego. E aí ele passa o olhar tristemente sobre o plácido olival. Anda alguns passos subindo, depois dá uma volta ao redor de um degrau que fica entre ele e os 3 deixados lá embaixo. O degrau, que tem poucos decímetros de altura no começo, vai aumentando cada vez mais e pouco depois já está com mais de 2 metros, de tal modo que protege Jesus completamente de todos os olhares mais ou menos discretos e amigos. Jesus prossegue até um grande penhasco que a certa altura do caminho impede a passagem e que talvez tenha sido colocado ali como uma escora para o declive que naquele ponto desaba, ficando a pique até chegar a um montão de pedregulhos que fica antes dos muros e para lá dos quais está Jerusalém. E continua a subir, por entre outras ribanceiras e oliveiras. Precisamente sobre o grande penhasco estão suspensos os ramos de uma oliveira, toda nodosa e retorcida. Ela parece um bizarro ponto de interrogação, colocado pela natureza para fazer alguma pergunta. Os ramos viçosos da copa dão uma resposta à pergunta do tronco, dizendo ora que sim, ao se inclinarem para a terra, ora que não, ao se inclinarem para a direita ou para a esquerda, ao soprar de um vento leve, que vem como umas ondas por entre as copas, e que algumas vezes traz somente o cheiro da terra, e outras vezes o cheiro amargo das oliveiras. Algumas vezes um cheiro misturado com o das rosas, ou de musgo, que não se pode saber de onde está vindo. Para além do caminho abaixo dele, há outras oliveiras, e uma delas bem abaixo do rochedo, que foi rachado por algum raio que lhe sobreveio, ou desancada não sei por qual causa, tendo-se transformada em 2 troncos que se elevam como as 2 hastes de um grande V em letra maiúscula, e as 2 cabeleiras se mostram de um lado ou do outro da rocha, como se quisessem ver e velar ao mesmo tempo, ou fazer do penedo uma base de prata cinzenta cheia de paz. Jesus para neste lugar. Não fica olhando para a cidade que está aparecendo lá embaixo, toda branca à luz do luar, mas ele lhe vira as costas, reza com os braços abertos em cruz e com o rosto levantado para o céu. Eu não vejo seu rosto porque ele está à sombra, tendo a lua quase na perpendicular sobre sua cabeça, mas também a frondosa ramagem da oliveira entre ele e a lua, que mal pode filtrar por entre as folhas os olhinhos e pequenas agulhas de uma luz que está em contínuo movimento. Ele faz uma longa e ardente oração. De vez em quando dá um suspiro e diz alguma palavra mais clara. Não é um salmo, nem é o Pai Nosso. É uma oração que jorra, nascida do seu amor e da sua necessidade. É uma verdadeira conversação com o seu Pai. Assim eu o entendo pelas poucas palavras que consigo ouvir. Tu o sabes, eu sou teu filho. Tudo, mas ajuda-me. A hora chegou. Eu não sou mais desta terra. Termina toda a necessidade de ajuda por parte do teu verbo. Faze que o homem te satisfaça como redentor, assim como te foi obediente à palavra. Seja o que tu queres. Para eles eu te peço tua piedade. Será que eu os salvarei? Isso eu te peço, isto eu quero, que sejam salvos do mundo, da carne, do demônio. Posso continuar a pedir? É justo o meu pedido, meu Pai.
Não peço para mim, peço pelo homem que é a tua criatura e que quis transformar em barro até sua alma. Eu jogo este barro na minha dor e no meu sangue, a fim de que a tornem a incorruptível essência do Espírito agradável a ti. E está por toda parte. Ele é o rei nesta tarde, tanto no palácio real como nas casas, por entre as milícias e no templo. A cidade está cheia dele, e amanhã será um inferno. Jesus se vira, apoia as costas no penhasco e cruza os braços. Ele olha para Jerusalém. O rosto de Jesus se torna cada vez mais triste. Ele murmura: Parece de neve, mas ela é toda pecado. Também nela quantos eu curei. Quanto aí eu falei. Onde estão aqueles que me pareciam fiéis? Jesus inclina a cabeça e olha fixamente o terreno coberto por uma grama curta e brilhante por causa do orvalho. Mas ainda que esteja com a cabeça inclinada, abre os braços, depois os une, conservando-os acima da cabeça e agitando-os assim juntos. Depois ele se encaminha. Vira-se para os 3 apóstolos que estão sentados ao redor do pequeno fogo de gravetos. Ele os encontra meio adormecidos. Pedro está encostado a um tronco do lado das costas, com os braços cruzados sobre o peito, balançando a cabeça, sofrendo os primeiros ataques de um forte sono. Tiago está sentado, como também o seu irmão, sobre uma grande raiz exposta e sobre a qual eles puseram seus mantos para sentirem menos as costas. E com tudo isso, estão menos acomodados do que Pedro, mas estão também eles cochilando. Tiago descansou a cabeça sobre o ombro de João e este pôs a sua sobre o ombro do irmão, como se aquele cochilo os tivesse imobilizado naquela posição. Estais dormindo? Não fostes capazes de vigiar nem por uma só hora? E eu sinto tanta necessidade do vosso conforto e de vossas orações. Os 3 estremecem, confusos, esfregam os olhos, murmuram uma desculpa e acusam o esforço de digerir como a primeira causa do seu cochilo. Foi o vinho, a comida, mas agora já vai passar. Foi apenas um momento. Nós não tínhamos vontade de falar e foi por isso que caímos no sono. Mas agora vamos rezar em voz alta e não acontecerá mais. Sim, rezai e vigiai. Também para vós mesmos tendes necessidade disso. Sim, mestre, nós te obedeceremos. Jesus volta. A luz da lua que lhe bate no rosto está tão forte em sua claridade prateada que faz ficar sempre mais pálida a veste vermelha, como se ela tivesse sido coberta com um pó branco e brilhante, fazendo-me ver o seu rosto desconsolado, cheio de dor, envelhecido. Seus olhos continuam dilatados e parecem embaçados. Sua boca tem um sinal de cansaço. Ele volta ao seu penhasco, ainda mais vagaroso e inclinado. Ajoelha-se, apoiando os braços na pedra, que não é plana e que, a certa altura, tem uma meia concavidade, como se tivesse sido trabalhada assim. E sobre essa curta cavidade nasceu uma plantinha que me parece uma daquelas florzinhas parecidas com pequenos lírios que eu já vi na Itália, de folhas pequenas, redondas, mas denteadas nas beiras e polpudas, com florzinhas verde escuras. Jesus apoia as mãos perto delas e as florinhas lhe beliscam a face, porque ele apoiou a cabeça sobre as mãos juntas e está rezando. Pouco depois ele sente o frescor das pequenas corolas e levanta a cabeça, olha para elas e as acaricia. Depois lhes diz: Vós sois puras, vós me dais conforto. Também na pequena gruta de minha mãe havia destas florzinhas, e ela as amava porque dizia: quando eu era pequenina, meu pai dizia: tu és um lírio pequenino assim, e todo cheio do orvalho do céu. A minha mãe, ó minha mãe! E tem um acesso de choro. Com a cabeça sobre as mãos juntas, um pouco afastado por estar sentado sobre os calcanhares, eu o vejo e ouço chorar, enquanto suas mãos apertam os dedos e se atormentam uma à outra. Eu o ouço dizer: também lá em Belém, eu os levei a ti, minha mãe, mas estes aqui
quem os irá levar ainda? Depois ele vai continuar sua oração e meditação. Deve ser bem triste a sua meditação, cheia de angústia mais do que de tristeza, porque para evitá-las ele se levanta, anda para cá e para lá, murmurando palavras que eu não entendo, levantando o rosto, abaixando-o, gesticulando, passando as mãos sobre os olhos, sobre as maçãs do rosto, sobre os cabelos, com movimentos maquinais e agitados, próprios de quem está em grande aflição. Dizer estas coisas ainda não é nada, descrevê-las é impossível, vê-las é tomar parte de sua angústia. Ele faz um gesto para Jerusalém, depois volta a levantar os braços para o céu, como para pedir auxílio. Levanta o manto como se sentisse calor, olha para ele. Que será que ele está vendo? Seus 2 olhos não estão vendo outra coisa senão sua própria tortura, e nessa tortura tudo serve para aumentá-la, até o manto tecido por sua mãe. Ele o beija e diz: perdão, minha mãe, perdão. Parece que ele está pedindo perdão ao pano fiado e tecido pelo amor de sua mãe, e o veste de novo. Ele está em grande aflição e quer rezar para superá-la. Mas com a oração voltam as lembranças, as apreensões, as dúvidas, as saudades. É uma avalanche de nomes, de cidades, de pessoas, de fatos. Não posso acompanhá-lo, porque ele anda depressa e descontinuado. É a sua vida evangélica que passa toda diante dos seus olhos, e o faz ver também Judas, o traidor. E é tão grande a sua aflição, que para dominá-la, ele grita os nomes de Pedro e de João e diz: agora eles virão, eles são muito fiéis. Mas eles não vêm. Ele chama de novo, parece aterrorizado como se estivesse vendo quem sabe lá o quê. Foge dali, andando rapidamente para o lugar onde estão Pedro e os 2 irmãos, e os encontra cômoda e pesadamente adormecidos, ao redor de umas poucas brasas que já vão morrendo e soltando apenas uns zigue-zagues vermelhos por meio das cinzas. Pedro, eu vos chamei já por 3 vezes. Que é que estáis fazendo? Estáis dormindo ainda? Não percebeis quanto eu estou sofrendo? Rezai, que a carne não seja vencedora, que ela não vos vença, a nenhum de vós. Se o espírito está pronto, a carne é fraca, ajudai-me. Os 3 vão se despertando lentamente, mas enfim conseguem e com os olhos lacrimejantes se desculpam. Levantam-se tendo antes permanecido sentados e depois pondo-se de pé. Mas olha só, murmura Pedro, nunca nos aconteceu uma coisa assim. Deve ter sido mesmo por causa daquele vinho, ele era forte, e também por causa deste frio, nós nos cobrimos para não senti-lo. E de fato, eles se haviam coberto com os seus mantos até a cabeça. E não vimos mais o fogo, nem sentimos mais o frio. E foi aí que o sono chegou. Dizes que nos chamaste? Contudo, não me parecia estar dormindo tão profundamente. Vamos, João, vamos procurar uns gravetos, movamo-nos. Isso passará. Fica certo, mestre, que de agora em diante ficaremos de pé. E joga um punhado de folhas secas sobre as brasas e sopra até que uma chama se levante, e vai alimentando-a com os ramos de sarça trazidos por João, enquanto Tiago traz um grosso galho de junípero ou de outra árvore semelhante que ele cortou em algum matagal pouco afastado e põe junto com os outros. A chama se levanta, alta e alegre, iluminando o pobre rosto de Jesus, um rosto cheio de verdadeira tristeza que não podíamos olhar sem chorar. Todo o fulgor daquele rosto é anulado por uma canseira mortal. Ele diz: estou em uma angústia que me mata. Oh, sim, minha alma está numa tristeza mortal. Amigos, amigos. Mas mesmo que ele não o dissesse, o seu aspecto diria que o dele é o aspecto de quem está morrendo, e no mais angustioso abandono. Parece que cada palavra dele seja um soluço. Mas os 3 estão por demais dominados pelo sono. Parecem ébrios, pois tudo o que fazem é com os olhos semiabertos. Jesus olha para eles. Não os humilha com reprovações. Sacode a cabeça, suspira
e volta ao seu lugar de antes. Novamente ele reza em pé, com os braços em cruz, depois de joelhos como antes, e com o rosto virado para as pequeninas flores, ele pensa e se cala. Depois põe-se a gemer e a soluçar com força, quase prostrado no chão, pelo tanto que seu corpo abaixou sobre os calcanhares. Neste ponto, ele chama pelo Pai, sempre com muita dificuldade. Oh, vai dizendo ele, é amargo demais este cálice, eu não o aguento, está acima de minhas forças. Tudo eu tenho podido, mas isso não. Afasta isto de mim, ó Pai. Afasta isto do teu filho. Tem piedade de mim. Que é que eu fiz para merecer isso? Depois ele recomeça e diz: Mas, meu Pai, não des ouvidos à minha voz, se ela pede o que for contrário à tua vontade. Não te lembres de que eu sou teu filho, mas somente teu servo. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Fica assim por algum tempo. Depois dá um grito sufocado e levanta um rosto desfigurado. De repente, ele tomba no chão com o rosto virado para baixo e assim fica. É um farrapo de homens sobre o qual pesam todos os pecados do mundo, sobre o qual pesa toda a justiça do Pai, sobre o qual descem a escuridão, as cinzas, o fel e aquela tremenda, mais que tremenda, tremendíssima coisa que é o ser abandonado por Deus enquanto Satanás nos tortura. É a asfixia da alma, é como sermos sepultados vivos neste cárcere que é o mundo, quando não experimentamos mais que entre nós e Deus há uma ligação, e como sermos acorrentados, amordaçados, apedrejados por nossas próprias orações, que recaem sobre nós, cheias de pontas e espalhando fogo. Tudo isso é ir esbarrar na porta de um céu fechado, no qual não penetram nem as vozes, nem os olhares de nossa angústia. E isso é ser órfãos de Deus. É a loucura, a agonia, é a dúvida do termos sido até agora enganados, é a persuasão de que estamos expostos por Deus e de estarmos condenados. Isto é o inferno. Oh, eu sei, e não posso ver o espasmo do meu Cristo e saber que este é 1.000.000 de vezes mais atroz do que aquele que me consumiu no ano passado e do qual, quando me volta a lembrança, fico transtornada. Jesus geme, entre os estertores e suspiros próprios da agonia. Nada, fora, faça-se a vontade do Pai, ela, só ela, a tua vontade, ó Pai, a tua, não a minha. Inútil, eu só tenho um Senhor, Deus Santíssimo, uma só lei, a obediência, um amor, a redenção. Não tenho mais mãe, não tenho mais vida, não tenho mais divindade, não tenho mais a minha missão. Tu me tentas inutilmente, demônio, com a minha mãe, a vida, a minha divindade, a minha missão. Tenho por mãe a humanidade e a amo até morrer por ela. A vida eu a entrego a quem me deu e me pede, o supremo Senhor de todos os viventes. A divindade eu a afirmo ao ser capaz desta expiação. A missão eu a cumpro com a minha morte. Não tenho mais nada a não ser fazer a vontade do Senhor, meu Deus. Vai para trás, Satanás. Eu o disse na primeira e na segunda vez, e torno a dizê-lo pela terceira vez. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, porém não a minha, mas a tua vontade seja feita. Vá para trás, Satanás, eu sou de Deus. Depois não fala mais nada, a não ser para dizer com sua respiração entrecortada: Deus, Deus, Deus. Chama-o a cada batida do coração, e parece que a cada batida o sangue extravase. O tecido estendido sobre as suas costas fica ensopado e vai ficando escuro, mesmo diante da claridade da lua que o rodeia todo. Uma claridade mais viva se forma sobre sua cabeça, suspensa a mais ou menos 1 metro acima dele. Uma claridade tão viva que até o prostrado a vê, filtrando-se por entre as ondas dos cabelos, já pesados por causa do sangue e do véu que o sangue forma
diante de seus olhos. Ele levanta a cabeça. A lua brilha sobre o seu pobre rosto, mas brilha ainda mais a luz angelical, semelhante à do diamante branco-azulado do planeta Vênus. E aparece toda a tremenda agonia no sangue que transpira pelos poros. Os cílios, os cabelos, o bigode, a barba estão aspergidos e cobertos de sangue. O sangue escorre das têmporas, o sangue brota das veias do pescoço, suas mãos gotejam sangue, e quando as estende para a luz angelical e suas amplas mangas se afastam para cima, indo para os cotovelos, aparecem suando sangue os antebraços do Cristo. No rosto, somente as lágrimas já fazem 2 riscos bem visíveis ao longo da máscara vermelha. Jesus torna a levantar o manto e enxuga as mãos, o rosto, o pescoço e os antebraços. Mas o suor continua. Ele aperta cada vez mais o pano sobre o rosto, segurando-o apertado com as mãos. E cada vez o muda de lugar, e sobre o pano vermelho escuro aparecem nítidas as figuras que, úmidas como estão, parecem ser pretas. A erva do chão está vermelha de sangue. Jesus parece estar próximo da morte. Ele afrouxa a veste no pescoço, como se estivesse sufocando, e leva a mão sobre o coração, depois sobre a cabeça. Move em seguida as mãos levemente por cima do rosto, como se quisesse ventilá-lo, conservando para isso a boca aberta. Depois ele se arrasta por cima do penhasco, indo na direção da beira dele, apoiando nele suas costas e ficando com os braços pendentes ao longo do corpo, como se já estivesse morto, com a cabeça pendurada sobre o peito. Ele não se move mais. A luz angelical diminuiu pouco a pouco. Depois ela volta como se estivesse sendo absorvida pela claridade da lua. Jesus torna a abrir os olhos. Levanta com dificuldade a cabeça. Agora está sozinho, mas está menos angustiado. Estende uma das mãos. Puxa para si o manto que foi deixado sobre a grama e torna a enxugar o rosto, as mãos, o pescoço, a barba, os cabelos. Apanha uma folha larga que caiu ao lado de um dos seus cílios, toda molhada pelo orvalho, e com ela acaba de limpar o rosto e as mãos e enxuga a cabeça. E repete o que fez, uma e mais vezes, com outras folhas, até apagar todos aqueles traços deixados por aquele insólito suor. Somente a veste, especialmente nas costas, nas dobras dos cotovelos, no pescoço e na cintura, é que ficou manchada. Ele olha para ela e sacode a cabeça. Olha também para o manto, mas vê que ele está manchado demais. Então o dobra e o põe sobre a pedra, no ponto em que ele toma a forma de um berço, perto das florzinhas. Com dificuldade, também devido à sua fraqueza, ele se vira e se põe de joelhos. Reza, apoiando a cabeça sobre o manto, sobre o qual já estão suas mãos. Depois ele escora-se bem com as mãos sobre o penhasco, levanta-se e, cambaleando levemente, vai até os discípulos. Seu rosto está muito pálido, mas ele não está mais perturbado. Está com um rosto cheio de divina beleza, ainda que esteja exângue, e triste mais do que de costume. Os 3 discípulos estão dormindo um sono saboroso. Todos estão enrolados nos mantos, estendidos perto do fogo já apagado. Ouve-se como estão respirando profundamente e começando a roncar. Jesus os chama, mas é inútil. Ele tem que inclinar-se e sacudir bastante a Pedro. Que há? Quem é que me está segurando? Diz ele, saindo atordoado e espantado de seu manto verde escuro. Ninguém, sou eu que te estou chamando. Já chegou a manhã? Não, está quase terminando a 2ª vigília. Pedro está todo entorpecido. Jesus sacode João e este dá um grito de terror ao ver sobre si inclinado um rosto que parece de um fantasma ou feito de mármore. Oh, parecias estar morto! Depois Jesus sacode Tiago e ele, pensando que é o seu irmão que o está chamando, diz: Prenderam o mestre? Ainda não, Tiago, responde Jesus, mas levantai-vos logo e vamos. Aquele que me trai já vem chegando. Os 3, ainda cambaleando, se levantam.
Eles olham ao redor de si. Oliveiras, lua, rouxinóis, vento e paz. Nada mais. Eles acompanham o Senhor em silêncio. Também os outros 8 estão mais ou menos adormecidos, perto do fogo apagado. Levantai-vos, troveja Jesus. Enquanto Satanás vem vindo, mostrai aos que não dormem e aos seus filhos que os filhos de Deus não dormem. Sim, mestre. Onde está o mestre? Jesus, Mas que é que houve? E entre perguntas e respostas confusas, eles tornam a pôr os seus mantos. E o fazem a tempo de se apresentarem em ordem ao pelotão de esbirros capitaneados por Judas, que irrompe por um lado da tranquila pracinha, iluminando-a violentamente com muitas tochas acesas. São uma horda de bandidos camuflados de soldados, com caras de delinquentes e umas risadas de demônios. No meio deles estão também alguns valentões do templo. Os apóstolos vão todos para um canto. Pedro vai à frente e atrás dele os outros em grupo. Jesus fica onde está. Judas se aproxima, suportando o olhar de Jesus, que está com um daqueles olhares lampejantes dos seus melhores dias, e não abaixa o rosto. E Judas se aproxima de Jesus com um sorriso de hiena e lhe dá um beijo na face direita. E Jesus lhe diz: Amigo, que vieste fazer? Com um beijo me traz? Judas inclina por um momento a cabeça e depois torna a levantá-la, já morto para qualquer censura, bem como a todo convite para o arrependimento. Jesus, depois das primeiras palavras ainda ditas com a imponência do mestre, toma o tom aflito de quem se resigna a enfrentar uma desventura. Os esbirros, com grande clamor e gritaria, vêm para a frente com cordas e bastões e querem apoderar-se dos apóstolos, além do Cristo, menos Judas. A quem procurais? Pergunta Jesus de modo calmo e solene. A Jesus de Nazaré. Sou eu. Sua voz foi como um trovão. Diante do mundo assassino e daquele inocente, diante da natureza e das estrelas, Jesus dá de si este testemunho claro, leal, seguro, e eu diria que ele se sente feliz por podê-lo dar. Mesmo que tivesse desfechado um raio, não teria podido fazer mais. E como um feixe de espigas cortadas, todos caem no chão. Ficam de pé somente Judas, Jesus e os apóstolos, que diante daquele espetáculo dos soldados abatidos, recuperam o fôlego a tal ponto que se aproximam de Jesus com ameaças tão explícitas contra Judas, que este dá um pulo, que apenas lhe deu o tempo de escapar do golpe mestre da espada de Simão, e em vão foi acompanhado pelas pedras e paus que lhe foram lançados pelos apóstolos não armados com espadas, e foge para lá do Cedron, indo se esconder na escuridão de um beco. Levantai-vos, a quem estáis procurando? Torno a perguntar-vos. A Jesus de Nazaré, dizem os soldados. Eu já vos disse que sou eu. Diz Jesus com doçura. Sim, com doçura. Deixai então livres esses outros. Eu vou. Deixai as espadas e os bastões. Eu não sou um ladrão. Estive sempre entre vós. E então, por que não me prendestes? É que esta é a vossa hora e a de Satanás. Mas enquanto Jesus está falando, Pedro se aproxima do homem que está espichando umas cordas para amarrar Jesus e dá um golpe desajeitado com a espada. Se a tivesse usado pela ponta, o teria degolado como um carneiro. Assim, o que ele fez foi quase arrancar-lhe a orelha, que ficou pendurada com um grande gotejar de sangue. O homem grita dizendo que está morrendo. Forma-se um tumulto entre os que querem ir para a frente e os que estão com medo, ao verem como estão brilhando as espadas e os punhais. Guardai vossas armas, eu vos mando. Se eu quisesse, teria os anjos do Pai para me defenderem. E tu ficas são, primeiro na alma, se podes. E antes de estender as mãos para as cordas, toca na orelha e a torna sã. Os apóstolos dão uns gritos desordenados. Sim, desagrada-me dizer isso, mas é assim.
Um diz uma coisa, outro diz outra. Um grita: tu nos traíste. E outro diz: mas ele está doido. E outro diz: e quem pode crer em ti? E quem não grita, foge. E Jesus fica sozinho, ele com os guardas, e começa o caminho. E assim cessa a visão de Maria Valtorta. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Encerramos mais essa tarde de oração, pedindo a Nossa Senhora, através dessa Salve Rainha, que nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, que nos ajude a sermos conformados com aquilo que o Senhor quiser nos mandar, pedindo apenas a força, que o Senhor nos ajude a ter a força de caminhar e de fazer a sua santa vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora passe à nossa frente.